O homem, ao fincar as estacas da verdade no campo existencial, para estabelecer e demarcar os limites da realidade, o fez olhando para três referenciais. Ao longo da história, o olhar do homem ele se direcionou para referenciar diferentes. E o homem ele criou uma espécie de trono, no qual ali ele pôs esses referenciais. E o primeiro referencial chama-se Deus, ou para outras culturas, diferentes culturas, deuses. E com base neste referencial que foi Deus, o homem estabeleceu as verdades e as caracterizou como sendo imutáveis, absolutas e eternas. O segundo referencial para o qual o homem direcionou o seu olhar foi para a razão. E com base na razão, ele estabeleceu princípios e toda uma construção filosófica que resulta deste direcionamento de olhar, que irá fundamentar as verdades da metafísica dogmática. Então, como consequência deste direcionamento de olhar, o homem construiu toda uma plataforma filosófica de princípios e de moralidade que pudesse ser o alicerce para toda a conduta e para todo o conhecimento humano. O terceiro referencial para o qual o homem olha e assim estabelece as verdades foi para a natureza. E como consequência disso, temos então a ciência. Como desdobramento disso, nós temos a ciência, a qual estabelece algumas verdades, dentre as quais muitas inquestionáveis e tidas como imutáveis. O que Nietzsche constata é que o homem olhou para todos os lugares, para todos os referenciais possíveis, menos para um referencial no qual ele deveria ter olhado desde sempre, menos para um ponto, no qual é este ponto o essencial e que irá descodificar tudo aquilo que para o homem se tornou um mistério, tudo aquilo que o homem idealizou e acreditou ser, que o impulsionava em busca do conhecimento, que era a vontade pela busca daquilo que é verdadeiro e daquilo que é real. O homem, ao se direcionar para esses referenciais, em cada época da história, ele entronizou um e destronizou outros. O homem, ao se voltar para a razão, ele acaba por assim fazer o destronizar de Deus e o entronizar da razão. E, consequentemente, nós temos todo um conhecimento, toda uma verdade, toda uma moralidade que se baseia apenas na razão. Posteriormente, o homem, com a criação, podemos dizer assim, das ciências naturais, com o desenvolvimento das ciências naturais, o homem tira o seu olhar simplesmente da razão e de tudo aquilo que pode ser considerado um dogmatismo, e agora passa a estabelecer verdades de acordo com os fatos da natureza. O que Nietzsche se propõe é desconstruir toda essa construção que
o homem fez ao longo da história. Mas aqui está o diferencial de Nietzsche. Aqui está o modo como Nietzsche foi tão fantástico, é que para ele começar esta desconstrução, ele primeiro tem que se deslocar, coisas que nenhum filósofo fez, coisas que nenhum homem fez ao longo da história. Nietzsche, ele se desloca da cultura no qual ele está inserido. Nietzsche, ele se desloca do mundo filosófico no qual ele está inserido. Porque toda desconstrução, ou melhor, toda construção, ela irá ativar a desconstrução. Então anota aí. Toda construção irá ativar a desconstrução. E Nietzsche, ao se propor construir uma nova visão a respeito do mundo, do homem, de tudo que existe, ele o faz visando desconstruir tudo aquilo que o homem e tudo aquilo que a filosofia já havia construído. E na medida que ele desconstrói toda essa construção, à medida que ele desconstrói, ele está também construindo algo novo. À medida que ele desconstrói tudo aquilo que o homem se propôs estabelecer como verdade, como conhecimento, como conceitos imutáveis, à medida que ele se propõe a desconstruir tudo isso, ele está construindo a sua própria visão de mundo, a sua própria filosofia, o seu próprio edifício filosófico. Então, Nietzsche, sabendo disso, ele sabe que toda desconstrução, a pessoa precisa se deslocar daquilo que está construindo e ficar fora. Porque, imagina comigo, você vai desconstruir a sua casa para poder construir algo maior ou melhor. Se você for desconstruir, derrubar esta casa, estando dentro dela, você também irá ser desconstruído, você irá ser soterrado, juntamente com os entulhos da casa. Então você precisa se deslocar para fora da construção, para que aquilo que você deseja desconstruir seja desconstruído, derrubado, aniquilado. Então, essa foi a posição e o deslocamento que Nietzsche fez. Este foi o movimento que Nietzsche fez. Ele se desloca da cultura, ele se desloca de toda a construção filosófica, ele se desloca do mundo, entenda aqui mundo como tudo aquilo que o homem construiu por meio do conhecimento. A visão de mundo, ele se desloca deste mundo que os homens veem, e este movimento, esse deslocamento, o possibilita ver aquilo que nenhum homem ainda havia visto. Isso é fantástico, porque muitas vezes vemos filósofos que, embora queiram criticar alguma coisa, que embora queiram desconstruir alguma coisa, por não fazer este deslocamento, este movimento para fora, acabam sendo engolidos pela própria crítica e desconstrução que se propõe a fazer. E o que não aconteceu com Nietzsche? À medida que ele se desloca,
para poder desconstruir e construir algo novo, ele não é atingido pelos entulhos desta desconstrução, deste derrubamento. Eu espero que está sendo claro. Estamos indo devagar para que possamos entender a profundidade do pensamento de Nietzsche, do modo como ele conseguiu ver o mundo de maneira singular. Essa aula ela terá outras partes. Nós não conseguiremos abordar tudo hoje, porque seriam horas de aula. Então nós faremos apenas aqui uma introdução, apenas pintaremos um quadro do que irá nos esperar para as próximas aulas. E Nietzsche, ele se propõe a criticar esta postura que o homem tomou mediante esses referenciais para estabelecer verdades. E Nietzsche vai dizer: o que os filósofos nunca consideraram, nunca levaram em conta, é que tudo veio a ser. Tudo veio a ser. O que ele quer dizer com isso? É que tudo é criação, tudo é construção. Nada é tido como eterno, absoluto e imutável. Nem mesmo a própria consciência, o intelecto, a razão e a verdade que provém da consciência, do intelecto, da razão. A gente vai dizer que nenhum dos filósofos consideraram isso, que tudo veio a ser, que tudo veio a aparecer, que tudo surgiu ao longo da história. E qual é o olhar de Nietzsche? Ele não olha para Deus, ele não olha para a razão, ele não olha para a natureza, para a fim de estabelecer alguma ciência. O olhar de Nietzsche é um olhar pelo retrovisor do tempo. Embora ele esteja aqui na estrada do tempo, olhando pelo para-brisa, a sua visão se volta para o retrovisor. E pelo retrovisor ele consegue ver aquilo que nenhum filósofo conseguiu ver. Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Nietzsche não é um filósofo que, como muitos, apenas olhará para o passado. Não é um filósofo que, como muitos, apenas olham para o presente. Olha, meu amor. Olha. Não é um filósofo iludido, olhando para o futuro. Nietzsche é um filósofo que mantém o seu olhar em direção ao futuro, em movimento pela estrada da existência, mas que consegue, olhando para o futuro, ver o passado pelo retrovisor. E é este olhar, este duplo olhar, para frente e para trás, é que ele consegue compreender toda a construção humana no tocante ao conhecimento e à verdade. E qual é o caminho que Nietzsche segue? Ele está seguindo, ele está indo em direção. Ele não retrocede, ele está avançando, mas ele está avançando, mas consegue ver pelo retrovisor a história. E à medida que ele vai avançando, olhando para frente e vendo o passado pelo retrovisor, ele vai construindo no agora, no presente, vai tecendo toda a sua crítica filosófica, ele vai tecendo toda a sua túnica filosófica
contra a filosofia dogmática, metafísica, contra a ciência e contra a religião. O que ele procura cobrir com esta túnica que ele está tecendo, com esta túnica filosófica, é cobrir a nudez da razão, segundo a qual os filósofos racionalistas construíram. Bom, como é que eu posso elaborar isso? Qual é o caminho que Nietzsche vai trilhar para desconstruir tudo isso? É uma tarefa deveras difícil, não será nada fácil, mas que para um filósofo como ele, que se deslocou, acaba se tornando fácil pela visão que ele tem, pela visão que esse deslocamento proporcionou a ele. Todos nós, ao longo da história da humanidade, quando eu digo todos nós, eu digo em sentido universal, geral, o homem, ao longo da história, se encantou com a parte iluminada da lua. E com a parte iluminada da lua, ele romantizou todas as coisas. Ele embelezou todas as coisas. Ele enfeitou todas as coisas pela inspiração de ver uma lua iluminada. Só que Nietzsche, ele é a espécie que se propôs a ver o lado escuro da lua. O deslocamento de Nietzsche, o movimento que Nietzsche se deu, fez com que ele pudesse ver o lado escuro da lua. O lado escuro da lua. O que eu quero dizer com o lado escuro da lua é exatamente o olhar de Nietzsche para o referencial que deveria ter sido sempre, desde o começo, do homem. Nietzsche irá dizer na sua obra sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, logo no começo, ele vai dizer que o homem, embora sendo minúsculo, comparado à imensidão do universo, esse homem, embora sendo apenas um grão, uma poeira espacial, comparado à imensidão do universo, acreditou ser, por sua prepotência, o centro do próprio universo. E acreditou que todo o universo, todos os astros, estão girando em torno deste prepotente ser. Que todas as coisas trabalham em função deste prepotente ser. Sobretudo o filósofo. Sem considerar que nós somos apenas um minuto da eternidade do universo. Nós somos apenas um instante na história universal, e que logo tudo irá passar, e que logo a nossa pequena história, por ser tão curta, nem será digna de ser contada. No universo, logo passará. Bom, nós iremos
dar uma pausa, porque o caminho que Nietzsche começa a seguir daqui para frente é um caminho que precisa ser acompanhado de calma, com calma. As pegadas que ele deixou para que nós pudéssemos seguir precisam ser analisadas com cuidado. Então nós iremos aprofundar aqui o pensamento de Nietzsche. Nós iremos explorar o máximo que pudermos explorar. Porque o que me parece é que muitos querem falar sobre Nietzsche, mas de maneira superficial. De um homem que mergulhou profundamente na realidade. E o que nós iremos tentar fazer é sair do mar de ilusão. Eu acredito, e Nietzsche também acreditava, que o homem viveu nas profundezas de um mar de ilusão, acreditando em coisas, pensando ser verdades, quando nada mais era do que apenas ilusões. E Nietzsche, ele procura nos despertar deste sono, deste sonho que, embora pensamos que seja a realidade, não passa de um sonho. Então, na próxima aula nós iremos falar sobre para onde Nietzsche direcionou o seu olhar, a fim de estabelecer, ou melhor, ele não procura estabelecer uma verdade, mas a fim de iluminar, de clarear o que é as verdades que os homens criaram, estabeleceram e as categorizaram como absolutas, eternas e imutáveis. Até a próxima aula.